Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Mateus 1 e Lucas 1, tá bom? Algumas coisas vai ser sobre o Natal, o nascimento de Jesus, que nós já falamos semana passada. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a genealogia de Jesus Cristo, tá bom? Mas primeiro eu quero compartilhar com vocês aqui a alegria que eu tô de muitos de vocês aceitarem o desafio de convidar mais uma pessoa para fazer o estudo conosco aqui. Tá bom? Então eu vou ler alguns dos nomes aqui, não todos, né? Mas muitas pessoas que se comprometeram a convidar mais uma pessoa para fazer o estudo diário das Escrituras aqui conosco. Mandar um forte abraço aí para a Elaine também, na Ala Macedônia. Ela é a professora da escola dominical e ela dando a aula do Vem Segue-me ontem, ela pegou e compartilhando lá dicas, né, de como tornar o estudo mais eficaz. E aí eu peguei e comentei na aula, estudar o Escola Dominical Brasil vai deixar o estudo mais eficaz. Aí todo mundo lá, né, deu risada, falou, bom, é isso mesmo, torna mais significativo. Bastante gente acompanha a mensagem do estudo do Vem Segue na Ala Macedônia. Um forte abraço aí para a professora e para todos da Ala Macedônia, tá bom? Então aqui as pessoas que aceitaram o desafio, né, não todas, mas vou ler alguns nomes, que aceitaram o desafio de convidar mais uma pessoa para estudar com a gente aqui, tá bom? Agora se a pessoa vai permanecer estudando, aí é com ela, mas vamos fazer o convite. Então nós temos aqui a Rosa Nery Silva de Almeida Benício, ela convidou, ela falou aceita a meta. Marli Vieira Alves, temos a Marise Francisca Camilo Machado, temos Cristiana Cordeiro, o Wagner Borges Costa, Mercedes Silva de Araújo, aceitou o desafio aqui também. Fátima Silva, Sandra Aparecida, o Jordan, Sully Lima, aceitou também. A Cláudia Andrade, várias e várias pessoas. Fátima Belém aqui, ela comentou que ela aceitou e que esse ano ela vai se esforçar mais ainda para trazer mais pessoas. Tem pessoas que o ano todo tá convidando as pessoas aí, gratidão por compartilhar essa mensagem nos grupos de WhatsApp e assim por diante, tá bom? Temos aqui a Geralda Rezende, aceitou o desafio. A Zeni Mota, deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma pergunta aqui da Zil Azois, né? Ela falou sobre religiões diferentes aqui, catolicismo, luterano, calvismo. Essa pergunta pode fazer no meu PV no WhatsApp que eu respondo melhor, tá bom? Para não fugir muito do tema aqui. Tá bom? Quando vocês têm perguntas, principalmente sobre a mensagem, pode fazer para mim aqui no meu WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp no final da descrição do vídeo. E muitas, às vezes, as perguntas, né, que vocês fazem vira tema de aula aqui também, tá bom? Então, gratidão aí pelas perguntas também. Temos aqui a Maria Imaculada, a Fátima Souza, também... Nossa, é muita gente aqui, né? Rosana Bastos, muita gente aceitou o desafio aqui, gratidão a todos vocês. A Liliane aqui também, a Liliane Cristina Farias Dornelles. Ela falou que fechou o ano com chave de ouro, ou seja, ela conseguiu estudar o ano todo aqui com a gente, as escrituras, parabéns. E gratidão pelos comentários de vocês aqui. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje aqui, para não se alongar muito. Eu vou falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, que se encontra aqui em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 aqui, tá bom? Nós temos a genealogia de Jesus Cristo também descrita por Lucas lá no capítulo 3. Lá no capítulo 3 de Lucas, a genealogia é descrita mais por linhagem sanguínea mesmo, né? Lucas ele é mais detalhista ali para trazer quem é pai de quem gerou quem e tal, tudo. Aqui Mateus ele está fazendo uma genealogia traçando só mais a linhagem dos reis, tá bom? Para mostrar que Jesus Cristo ele tinha por direito ser rei em Judá, tá bom? Por exemplo, se os romanos não fossem dominadores, né, de Judá ali, de Jerusalém, o pai dele, por padrasto, né, bem assim dizendo que é José e Maria, aliás, eles eram primos ali, também eles vinham da mesma linhagem. Mas ele seria rei, José seria rei, e como Jesus Cristo era o filho primogênito, né, então ele seria o próximo rei, então seria o rei ali. Então Mateus ele mostra essas coisas, mostrando aqui o
cumprimento das escrituras do passado aqui, tá bom? Vamos ler aqui Mateus. Eu não vou ler a genealogia toda. Antigamente eu não gostava de ler essas genealogias. Hoje eu entendo melhor o significado das genealogias aqui, tá bom? Então Mateus 1, versículo 1 diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro das gerações aqui fala o livro das genealogias. Ele quer traçar a genealogia de Jesus Cristo, tá bom? A coisa mais importante na genealogia aqui que ele tenta mostrar é que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão recebeu uma promessa. E Davi também, que a tribo dele jamais sairia do reino. Né? Sempre haveria um rei ali. O reino seria deles perpetuamente, né? Tá bom? Então tem essa linhagem aqui que ele traz, ele dá ênfase. Mas tem muitas mulheres aqui também que ele cita nessa genealogia algo meio incomum, né? Porque na antiguidade eles não colocavam as mulheres na genealogia. Mas aqui tem muitas mulheres que foram colocadas, pelo menos 5 delas, que são mulheres muito históricas que nós conhecemos. Então, deixa eu ler o nome de algumas delas aqui. Tem a Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e também Maria, né? A mãe de Jesus Cristo. Então tem todas essas aí que são mulheres bem históricas mesmo, que tem aí mulheres de coragem nas escrituras, tá bom? E aí tem a genealogia delas aqui. Finalizando aqui, ó, Mateus capítulo 1, eu vou ler o versículo 16 e 17, que finaliza a genealogia aqui, ó. Jacó gerou a José, José marido de Maria, Maria da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, Mateus, ele omite alguns nomes na genealogia aqui de propósito, porque ele está fazendo um número aqui de 14, né? Ele faz 3 vezes o número 14 aqui. O número 14 é dividido em 2 ali, seria 7. 7 é o número da perfeição. Então ele coloca 7 mais 7, ou seja, duplicado ali 14, tá bom? E aí ele faz esse jogo de números que é muito comum entre os judeus aí, tá bom? Que significa a plenitude. Então ele está mostrando uma genealogia perfeita, que Jesus Cristo ele tinha direito ao reino, que ele é o rei, não só dos judeus, mas todos os nós, né? Mas por linhagem real, ele seria o rei ali dos judeus. Vamos continuar aqui, que eu achei bem interessante aqui, na hora que a leu aqui, fala até Cristo, né? Aqui falou Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês que Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Naquela época tinha somente um nome, né? Os judeus tinham apenas um nome, então o nome era Jesus, tá bom? Então Jesus foi um nome até predestinado, né? O anjo falou para Maria, olha, vai pôr o nome dele de Jesus. Jesus, né? Yeshua, né? Significa salvação. Também é o mesmo nome em hebraico ali, que significa Josué, que significa salvação. Ou como nós chamamos, Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados, como é citado, tá bom? Então, Jesus Cristo, Cristo é um título, tá bom? O nome mesmo de Jesus era Jesus, tá bom? Não tinha sobrenome naquela época. Então, Cristo, ele é um título. O que é Cristo, né? Cristo vem já da palavra grega, no hebraico não tem Cristo, tá bom? O Cristo no grego significa ungido, tá bom? Então, o ungido em hebraico seria Messias, tá bom? Então, é Jesus ou Cristo, Jesus ou ungido. Quem que era ungido, tá bom? Na antiguidade. Eram 3 tipos de pessoas que eram ungidos. Sacerdotes, tá bom? Profetas e rei. E Jesus Cristo, ele era as 3 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ele era o sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era profeta e também ele é o rei, tá bom? Então ele serve essa... Lembrando que quando um que era ungido rei, às vezes ele não era sacerdote, que nem Saul, né? Saul foi ungido rei, mas ele não era sacerdote. Quando ele tenta fazer o sacrifício ali, ele é repreendido e ele perde, né, o direito dele ao reino. Por quê? Porque ele quis usufruir de algo que ele não tinha direito. Ele quis queimar e fazer sacrifício ali. E aí ele perde ali o posto dele, né? O Senhor
fala que vai retirar ele do reino ali, tá bom? Mas Jesus Cristo, ele tem essas três unções. Ele é profeta, rei e sacerdote, tá bom? Então, falando um pouquinho aqui sobre a variação dos nomes, né? Naquela época existia um nome só. A gente pode ver em Ruth, por exemplo, capítulo 1, versículo 20, sobre Noemi. Noemi, né, após ela era viúva e perdeu os 2 filhos na guerra ali, né? E aí ela ficou desamparada, e aí ela se lamentou muito, e aí ela mudou o nome dela, falou, não me chame mais Noemi. O nome Noemi significa minha doçura. Então agora ela falou, me chama Mara, que significa grande amargura, tá bom? Então ela quis trocar o nome dela ali. Os judeus têm muito isso do nome ter um significado. A gente tem outros nomes aqui que eu peguei na Bíblia, né? Que nem Nabal. Nabal significa tolo, né? Era o esposo da Abigail lá, né? Que eu me lembro. Bom, enfim, por que alguém colocaria o nome da pessoa de tolo, né? Na verdade, o que acontece? Quando nasce o filho, eles dão um nome. Mas quando ele está crescendo, dependendo a profissão que ele vai exercer ou a função que ele exerce, eles trocam o nome, mas aí não junta 2 nomes, eles trocam o nome. E aqui Nabal, eu acredito que a tradução literal é tolo, né? É porque ele foi um tolo ao rejeitar Davi, né? Ele afrontou Davi ali, ele quase perdeu a vida dele se não fosse Abigail, esposa dele, ir lá salvar ele, né? Intervir entre Davi e ele ali. Ele estava bêbado, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Então, realmente, ele foi um tolo, né? Nós temos também Raquel, que significa ovelha, né? Muito a ver porque ela cuidava das ovelhas lá, então Raquel significa ovelha. E até em português parece, né? Ovelha, né? Aqui, ó, Raquel, né? Parece ovelha aí, né? Bem interessante o nome Raquel. E tem outra coisa aqui que eu ia trazer para vocês interessante. Por exemplo, nós estamos estudando o Novo Testamento, a gente vai falar sobre Saulo, né? Saulo, né, que passou a ser Paulo, mas na verdade é um nome só. Saulo é em hebraico, tá bom? E Paulo é em grego, não é 2 nomes. Esse não foi um nome que foi trocado, tá bom? Então Saulo passou a se chamar Paulo, é mais questão de cidadania ali, tá bom? Então, em hebraico, em hebraico era Saulo, mas no grego significava Paulo, tá bom? Então, só esclarecendo isso aqui também. E tem, na verdade, o nome, ele não deveria, quando nós passamos de uma tradução, virar outro nome. Por exemplo, eu sou Vanderlei. Se eu vou para os Estados Unidos, né, pode até mudar a pronúncia ali, mas na verdade meu nome vai continuar sendo Vanderlei. Mas a gente tem essa dificuldade aí, por exemplo, o mesmo livro de Tiago que nós temos na Bíblia, se for em inglês é James, né? Na Bíblia em inglês lá tá James, não tem Tiago. Então a gente tem algumas coisas assim do nome também. E algumas coisas que não, muda às vezes a pronúncia, né? Que nem nós falamos José Smith, em inglês seria Joseph Smith, né? Mas vai por aí. Bom, falando aqui, já que eu tô falando dos nomes, na antiguidade também via muito ali pelo nome da pessoa. Por exemplo, meu nome é Vanderlei. Meu nome significa pedra, mas não qualquer pedra, é uma pedra utilizada aí, né, em acabamento de casas, é chamada pedra ardósia, né, que vem da ardósia. Então, meu nome significa isso. Mas eu sou mecânico. Se naquela época existisse mecânica, né, eles iam me chamar de mecânico, né, ou mecânico, né, ia mudar o meu nome ali por conta da minha profissão, ou fazer uma adaptação, né, de mecânico de automóveis, né, então ficaria Autovander, né? Olha eu brincando aqui. Vamos continuar a mensagem aqui. Bom, falando aqui sobre a genealogia de Jesus Cristo, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa descendência que viria Jesus Cristo, que é a salvação para todas as pessoas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, o primeiro aqui, deixa eu ver, aqui, Gênesis, começa aqui em Gênesis 3, versículo 15, né? Quando o Senhor aparece a Adão e Eva, né? E aí a Eva tinha comido do fruto primeiro, e aí o Senhor fala, né, para o inimigo também aqui, ó. Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e entre a tua semente e a semente dela, né? Em hebraico aqui, nesse versículo, essa palavra que está, e esta te ferirá a cabeça, né? Aqui a palavra esta em hebraico significa ele,
tá bom? Então, a semente aqui é o próprio Jesus Cristo. Quem é? Pensa só, por que Deus não falou assim, né? Bom, um casal falou direto para Adão e Eva, né? A semente de vocês, ou seja, a descendência de vocês vai esmagar a cabeça da serpente, que era o inimigo ali no caso, né? Ele falou, não, a semente da mulher, porque Jesus Cristo veria somente de uma mulher, que é Maria, não precisou de um genitor homem, né? Então tinha essa profecia aqui falando, né, que Jesus Cristo nasceria de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Interessante porque a gente vai vendo a revelação vindo em partes, né? Então nós sabemos que Cristo viria de uma mulher. Nós temos lá em Gênesis 22, versículo 18, versículo 17, falando, né, que Deus abençoaria a semente de Abraão. A palavra semente aqui de Abraão, né, a descendência, a semente, significa a mesma coisa. E Paulo, ele pega isso no ar e explica, né? Lá em Gálatas 3,16, diz assim, ó, ora, Abraão, a sua prosperidade foram feitas as promessas. E ele não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, a tua prosperidade, a qual é Cristo. Então, a posteridade, ou a genealogia ali, como semente, né, significa ele, Cristo, tá bom? Então, quando fala que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, a plenitude dessa escritura lendo todo também é por meio do sacerdócio, que vai abençoar as famílias, fazer convênios, tá bom? Mas aqui ele fala especificamente, vou deixar na descrição do vídeo escrito, falando aqui sobre o que é por meio de Cristo, tá bom? Então veja só que interessante. Primeiro, Deus falou que por meio da mulher vai vir o descendente, né? A semente que esmagaria a serpente, né? E traria paz ao mundo, salvação ao mundo. Depois, de todos os filhos de Deus, falou, vai vir de Abraão. Agora já sabemos que é de Abraão. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Aí novamente a revelação vem aqui na tribo de Judá, fala que o rei nascerá de Judá, tá bom? Ou seja, Jesus Cristo viria da tribo de Judá. Cada vez vai afinalando ali, né? E depois, mais para frente aqui, ele fala que viria de Davi, da família de Judá, da tribo de Judá. Aí ele fala de qual família de Judá vai vir, ou seja, da descendência de Davi, né? Então é muito interessante como a revelação vem aos poucos, né? Especificamente, né? Então é muito bom entender isso, porque às vezes nós queremos entender algo e a gente entende uma parte, depois vai entender outra e assim por diante. Então, gratidão por vocês todos os dias estar aqui acompanhando as escrituras. Gratidão por vocês aceitar o desafio de convidar mais uma pessoa a estudar com a gente aqui, tá bom? Então, vou finalizar aqui com uma escritura. Deixa eu pegar aqui. Vou ler aqui 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O trono será firme para sempre. A tua casa aqui significa o teu reino, o teu trono, né? Está falando de Jesus Cristo, que ele reinaria para sempre. Isso é uma profecia dada por Natã a Davi, tá bom? Que a casa dele permaneceria para sempre. O verdadeiro rei, ele vai governar para sempre. E esse rei é Jesus Cristo, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.